Bom, então o que a gente precisa fazer aqui nessa terceira parte dessa aula? A gente precisa então, ao clicar no botão adicionar, está abrindo uma página que é relativamente simples, só tem, enfim, um topo aqui, uma coisa escrita em inglês, que é o nome da página que a gente colocou, uma setinha de voltar, então a gente precisa colocar um formulário dentro dessa tela para que esse formulário capture as informações que o usuário digitou. Bacana? Então a gente vai se concentrar agora nessa tela chamada New Entry, essa tela que a gente criou através do gerador. Então vou expandir aqui um pouco mais para que você acompanhe comigo, vou apagar esses códigos iniciais, vou colocar aqui algo chamado nova entrada, novo lançamento, né? Lançamento. É sempre importante, uma dica aí de interface de usuário, manter a coerência textual. Tá? Tem muita gente que começa a mudar de termos ao construir a aplicação, daí o usuário não sabe o que é azul, o que é laranja, se a hora eu chamo entry, a hora eu chamo de lançamento, a hora eu chamo de débito, enfim. Mantenha uma coerência textual que isso ajuda muito. Bacana? Então voltando aqui. Eu vou colocar então agora um campo, tá certo? Um campo de entrada de valores, um campo de entrada de texto, e depois eu vou colocar aqui um seletor de categoria. Tá? Esse seletor de categoria ele vai servir basicamente para selecionar qual categoria eu quero. Tá? E novamente, se você não souber o que é input, não souber o que é select, eu recomendo que você consulte aí a seção, os módulos extra sobre HTML. Tá? Então vou colocar aqui um P, vou começar criando uma separação visual. Vou dar um input aqui, tá? Tipo text, e vou colocar um name aqui, name value, tá? Vamos começar de uma forma bastante simples, dou um P e vou colocar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada como é que ficou lá. Vou apagar aqui, senão eu começo a fazer aqui muito rápido, você pode se perder. Então essa tela, toda vez que eu salvo, ele recarrega. Então cliquei aqui no adicionar e tem aqui, enfim, um campinho, né? A gente queria um campo, tá o campo aí. Vamos lá, agora a gente precisa colocar o select. Vou colocar aqui P, select, name, category, sempre em inglês, tá? Eu posso depois disponibilizar um pequeno dicionário aí com as expressões mais comuns, mas enfim, hoje a gente está bastante servido na internet sobre conteúdo em inglês e conteúdo em inglês nunca vai faltar. Então você vai colocar aqui um option, colocar aqui alimentação, tá? Então o que acontece? Select vai ser aquele campinho que você clica e aparece várias opções, tá? Tudo que você colocar dentro do Select como option vai ser as opções que você vai disponibilizar para o seu usuário. Value é o código, tá? Porque você não pode guardar alimentação, por exemplo, esse texto, dentro do banco de dados. É mais interessante você guardar um número. Mais para frente você vai entender como que você faz isso. Então vou colocar mais uma opção, só que você possa enxergar o que eu estou comentando com você. Vai colocar alimentação, vai colocar aqui lazer, tá? Vou aqui então voltar. Ele está dando um build recarregando, clico aqui em adicionar, então aqui eu tenho um campo e tenho aqui as duas opções que eu coloquei, alimentação e lazer. Essas duas opções aqui foram as que eu projetei aqui dentro do meu pequeno formulário. Agora aqui dentro do meu formulário, falta fazer o quê? Falta o botão adicionar, porque se você, voltando aqui, perceber, o que eu faço? O usuário clicou aqui, colocou a informação que eu quero aqui, colocou a informação que eu quero aqui, mas beleza, onde é que eu clico, né? A única informação possível que tem é essa setinha de voltar, que perde a informação. Então, eu preciso colocar um botão nessa área aqui de baixo para que o usuário possa entender o que eu estou fazendo, ou melhor, o que eu desejo que ele faça. Então, vou colocar aqui mais um P. Esse P aqui, parágrafo, vai quebrar as linhas, senão ele vai deixar tudo junto, vai ficar horrível. Vou colocar aqui button, o botão que você já conhece. Eu vou colocar aqui, ó, type submit e vou colocar aqui, ó, adicionar. Eu vou colocar outro botão aqui, e vou colocar aqui cancelar. Você já sabe, porque a gente já começou a fazer aqui, que botão sem clique não faz nada. Então a gente precisa agora colocar aqui os cliques, os eventos de clique, os métodos que vão ser executados à medida que eu clicar nesses botões. Então você já sabe que eu tenho que colocar aqui entre parênteses clique igual a função que eu quero, que vai ser submit form, tá? E aqui é uma outra função do cancelar, tem que ser assim, clique igual, vamos lá, go back.
Esse go back aqui significa ir para trás, né? Voltar, enfim, sem fazer nada. Você sabe também que não adianta nada eu criar essas funções aqui de clique, esses métodos, e não adicionar o código deles dentro da classe, dentro do TypeScript, ou melhor, dentro do newentry.ts. A gente sabe que isso aí vai dar zero, vai dar problema. Bacana? Então eu vou voltar aqui, vou ser preguiçoso, vou colar aqui, ó, submit form, e vou colocar o console.log, vou colocar aqui, ó, submit form. Eu vou colocar só o console para que a gente possa fazer baby step, né? Passo a passo. Vou voltar aqui e vou colar nesse código. Bacana? Então vamos voltar aqui na tela, adicionar e clico aqui, ó, no adicionar. Olha lá, ele está escrevendo aqui submit form e cancelar. Ele está escrevendo, que vergonha que eu passei, submit form, mas na verdade aqui, ó, go back. Tá? Vou voltar, adicionar. Olha lá, submit form e go back. Ele está indo ali na lateral direita do console. Se você tiver seu console aberto, você vai entender e vai perceber o que está acontecendo. Bacana? Legal. Só que agora, como que eu pego a informação que eu digitei aqui? Digitei uma informação e queria colocar esse número que eu digitei aqui no console. O que eu faço? Como é que eu, enfim, consigo capturar aquela informação? Você consegue capturar essa informação através de um model. Tá? Um model é uma variável que interliga a sua classe com o seu HTML, ou melhor, com o seu campo que você criou aqui para você trabalhar, tá certo? Mais detalhes sobre o NG Model, lembre-se sempre, está na área extra. Por enquanto a gente vai se limitar e implementar, que depois de lá eu discuto com você todas as questões. Então, primeiro o que eu preciso fazer? Colocar essa chave e parênteses, vou colocar assim, NG Model. Isso aqui é a sintaxe do Angular, não tem muito o que fazer, eles escolheram assim, entry.value, tá? Vou colocar o mesmo value que eu estou colocando no name aqui, vocês vão entender o que significa isso daqui a pouco. E eu vou copiar, sou preguiçoso, vou copiar aqui e vou colar. Aqui vai mudar entry.category, tá? Então, ou seja, tudo que eu digitar aqui dentro desse campo, dentro desse input, que é aquele campinho que você digita lá os números, ele vai guardar aqui dentro para mim. E depois que ele guardar, eu posso, obviamente, capturar. Depois que eu capturei, eu posso exibir, posso guardar no banco de dados, enfim, você já entendeu. Indo aqui para o newentry.ts, o que eu preciso colocar aqui para que ele consiga armazenar aquelas variáveis? Eu preciso criar essa variável como uma variável pública, como um atributo público. Como que eu faço isso? Coloca aqui entry, eu já vou passar mais detalhes para você, igual value, e eu já vou deixar um valor pré-preenchido aqui, 0,00, e vou colocar aqui, vírgula, vou colocar aqui, category, igual a 1, tá? O que isso significa, tá? Lembra daquele ponto, voltando aqui no newentry.html, aquele ponto que eu adicionei, aquele ponto significa isso, eu vou procurar dentro da variável entry, dentro do atributo value. Então está aqui declarada a variável entry dentro do atributo value e dentro do atributo category. Aqui eu coloco igual e aqui eu coloco 2 pontos. Só ficar atento a essa questão, que isso daqui é uma estrutura, enfim, do TypeScript, não tem muito como a gente mudar e alterar. E a próxima coisa que eu vou fazer é fazer o quê? Colocar aqui submit form, e vou colocar aqui console.log e vou colocar aqui, ó, this entry. Lembre-se sempre que se você esquecer desse this, você está falando para ele, olha, o entry, que é essa variável, desculpa, ela está dentro do contexto da função, e não está. A gente sabe que ela está dentro do contexto da classe. Então a gente precisa usar o this. Né? O this diz isso para a gente, rimando aqui. Entry, vamos lá, só isso, né? Entry. Então, criei aqui, vamos lá, vamos ver o que ele vai mostrar no console pra gente. Cliquei aqui no adicionar e vou colocar aqui 1, 2, 3, testando rapidamente e aparecendo aqui pra gente, então, value 1, 2, 3, está ali no console, bonitinho, certinho, para que a gente possa entender. Ele está logo aqui. Eu já vou selecionar para você. Bacana? Então o console log mostrou o que eu digitei, que eu acabei de digitar. Tanto que se eu voltar aqui e colocar aqui lazer, ele vai mostrar para mim a categoria 2. Bacana? Então isso é bastante útil para que você possa debugar. Só que
Uma coisa agora que você vai precisar fazer é o seguinte: se eu clicar em cancelar, ele não faz nada, e o adicionar só adiciona, mas em tese, o que ele teria que fazer? Adicionar o valor para mim e fechar essa tela. Para fechar uma tela, de novo, lembre-se sempre, tudo que eu for mexer com navegação, eu utilizo quem? O Nav Controller. Tá? Então, depois que eu mostrei uma coisa no console, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar this.nav controller. Dessa vez, em vez da gente colocar o push, que é o método que a gente chama uma tela, o pop é o método que faz fechar a tela atual que eu quero, tá certo? Então o pop vai servir para fechar essa tela. Então, claro que aqui entraria o que? As rotinas de banco de dados, né? Rotinas de banco de dados. Essas rotinas de banco de dados seriam responsáveis por capturar o que o usuário acabou de digitar, que no caso está armazenado aqui, e fazer alguma coisa com isso. E se isso, enfim, der certo, eu fecho a tela, senão eu mostro uma mensagem de erro, tá certo? Eu vou também colocar aqui no cancelar, que no caso ele teria que sair aqui sem fazer nada. Essa barra é um comentário. Esse comentário, quando fica de cinza, ele não é executado. Ele não é executado e, portanto, ele não dá um erro. Se eu tirar essa barra, o que vai acontecer? Ele vai circular de vermelho aqui para mim e vai falar o seguinte: olha, você digitou alguma coisa errada, fique esperto. Então, quando eu coloco barra, o texto é meu. Então, aqui eu coloco sair sem fazer nada. Tá certo? Que no caso, o pop faz isso. Bacana? Vamos voltar aqui então, e ele colocou aqui o adicionar. Eu posso colocar aqui o valor que eu quiser, 1 centavo na categoria lazer, e vou mostrar alguma coisa na tela e vou sair com o pop. Você viu que o pop saiu e mostrou a tela de baixo. Ótimo, a gente já está quase lá. Só tem uma coisa que eu gostaria de enfeitar e deixar um pouco mais bonitinha, que é o seguinte: você está tendo o pop aqui e o pop aqui tem código repetido. Isso não é legal. O que eu poderia fazer? Chamar esse método goBack. Só que ele está aqui, ó, go back. Opa, me enrolei aqui. Go back. Ele acabou com a minha surpresa. Esse editor é sem graça. Acabou com a minha surpresa o seguinte: se eu colocar, ele é tão bom que ele acabou me deixando sem graça. Se eu colocar só aqui go back, lembre-se que go back não existe dentro do contexto do Submit Form. O contexto é definido por essas duas chaves. Cadê ele? Está definido dentro dessas duas chaves? Não. Então você tem que usar sempre o this. Estou martelando nessa tecla com você que isso é 99% dos erros dos meus alunos na faculdade. Toda vez que eu vou lecionar programação orientada a objeto, os caras esquecem do this e começa a dar problema. Então, o que vai acontecer? O Submit Form, recapitulando, vai mostrar alguma coisa na tela, vai mostrar esse conteúdo. Aqui eu teria supostamente rotinas de banco de dados, que a gente vai aprender nas próximas aulas. E daí ele vai dar o go back. Go back, o que ele faz? Escreve alguma coisa e dá o pop, né? Executa o comando de pop. Então, se eu voltar aqui, adicionar, coloca aqui um valor qualquer, vou colocar aqui lazer e vou adicionar. Se você perceber, que ele fez, ele deu um submit form, né, colocou o valor que eu queria aqui no console e ele escreveu go back. Por quê? Porque ele está executando essa função go back, a função do pop. Bacana? Então, são essas questões aqui que você precisa entender. Bacana? Eu vou voltar aqui no slide para você, para que a gente possa dar andamento na finalização dessa terceira parte. Bom, então você sabe, e a gente recapitulou, que para poder criar uma página eu utilizo esse Ionic Generate e também tem mais algumas coisas para ajustar que corresponde ao módulo. Enfim, eu preciso acrescentar o módulo que o recém-criado daquela página ao módulo da aplicação, que seria o app.module. Bacana? Claro, sempre bom lembrar que essa tela aqui sem graça, né, versus a tela que eu tenho um pouco mais bonita, mas acredite em mim, essa tela em branco vai ser o esqueleto da outra. E depois que você está com tudo isso funcionando, partir para aquela bonita é tranquilo, tá certo? Então vem comigo, porque na próxima aula a gente vai instalar esse aplicativo, essa versão simples, o protótipo, no seu smartphone. E você vai ver isso finalmente funcionando rapidamente no seu smartphone, na sua mão, no seu hardware. Bacana? Então acompanha aqui comigo, vamos junto, que eu pego na sua mão e você vai sair daqui um programador mobile. Bacana? Então a gente vai ficando por aqui, um forte abraço e não esquece de dar as 5 estrelinhas. Um abraço, tchau, tchau.